Fala aí, Brasil, como estamos? Estamos todos bem, graças a Deus, e na fé em Deus a gente vai ficar cada vez melhor. Então, gente, na última segunda-feira, agora, no dia 4 de março, aconteceu o 4º Congresso Nacional da Cultura. 4º. Vai prestando atenção. E, no final, o nosso presidente discursou. E o discurso dele nos trouxe muitas pérolas para que nós ficássemos mais ligados, mais espertos. É preciso prestar muita atenção nas coisas que ele diz, porque ele entrega muita pérola, dá quase um colar de pérolas inteiro, né? Então, nesse congresso, ele discursou em torno de 27 minutos, tá? Mas assim, tirando o tempo dos aplausos, das pausas, do toma um gorozinho, né, o discurso mesmo, ficou um pouco menor. Eu não vou trazer tudo para vocês, gente. Ninguém merece ficar assistindo o presidente durante tanto tempo, mas eu assisti para prestar muita atenção e trazer para vocês as partes principais, aquela que nos interessa, e não aquilo que ele fala para a plateia de jumentinhos adestrados, né? E ele abre o discurso dele já entregando a primeira pérola. Ele já começa dizendo que há mais de 10 anos que não ocorria o Congresso. Era ele o presidente nesse tempo. Então tem alguma coisa errada. Já começa daí. Já está no 4º. Então antes desse só houve 3. E há mais de 10 anos que não tem. Quem é o responsável? Ele é a primeira pérola que ele entrega, né? E nós vamos ver isso agora. É importante lembrar que nós estamos hoje completando 10 anos sem conferência. A gente tem que lembrar que nós já tivemos tempos difíceis na nossa vida, tempos, eu diria, que muita gente deixou de acreditar de que era possível retornar a que esse país tivesse atividade cultural muito forte. E é importante lembrar também, para que vocês não esqueçam, esse dia 4 de março de 2024. Somente no primeiro ano do nosso governo, nós colocamos mais na cultura do que tudo que foi colocado nos últimos 10 anos nesse país. E aí nós devemos a Jandira, a Benedita, ao Paulo Rocha, porque teve umas leis aprovadas que foram obra da divindade, a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. E a gente deve ao Senado, deve à Câmara dos Deputados, a aprovação dessa lei, que permite que você seja, talvez na história do Brasil, a ministra que mais está fazendo atividade cultural na história de 500 anos do nosso país. Então, de quem é a responsabilidade? Só que logo depois parece que ele se tocou e tentou colocar a responsabilidade no último governo, o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 4 anos e tem um de Lula, então nós temos de 5 para frente. Ele coloca o tempo de 10 para trás, mas ele tenta, de alguma forma, jogar a culpa no governo de Bolsonaro, ridicularizando e agredindo. Ele já começa dizendo, nós não podemos esquecer. E aí que ele fala, uma matilha de cachorro louco que governou esse país. E aí ele mostra toda o ódio, o rancor, o desejo de vingança e reforça que eles, a claquezinha
de mulas e jumentos adestrados não podem esquecer. Ele ofende, ele faz de um tudo, né? Para frisar que nós não podemos, eles, não podemos esquecer. Então, ele já lança a segunda pérola, o não perdão, o desejo de vingança e a perseguição quando ele insiste no nós não podemos esquecer. Tá? Por quê, gente? Por que desse quarto congresso agora? Se há mais de 10 anos, conforme ele falou, não tem. Estamos no quarto, houve 3. Para trás de 10 anos, o que aconteceu? Por que ele voltou agora e já voltou sentando lenha, botando a culpa quase na matilha de cachorro louco do governo anterior? A matilha de cachorro louco que governou esse país. Ele vai entregar lá no final do discurso. Então é muito importante que a gente preste atenção em tudo para a gente poder entender, prestar atenção no que ele está fazendo. Então, vamos ver agora esse trecho que ele responsabiliza o governo anterior. Que há pouco tempo, uma matilha de cachorro louco que governou esse país fizeram nesse país. Porque o que foi dito nesse país sobre a questão da cultura não é uma coisa para a gente esquecer. Normalmente as pessoas que nos ofendem, eles adorariam que a gente esquecesse. Ah, que bom se vocês esquecessem. Sabe, não guarda mágoa pro resto da vida. Então, percebe que ele frisa, nós não podemos esquecer. E aí ele prossegue num ataque ao Bolsonaro. Um ataque bem implacável, né? Inclusive, já dizendo mesmo que precisa combater, tá? Então, ele vai destilar todo o seu veneno e vai convocar o combate. Eu acho que é o trecho mais longo, né? Mesmo com cortes, porque ele para falar algumas besteiras além, né? Então fui tirando os jumentinhos adestrados, batendo palma e tal, mas mesmo assim é o trecho mais longo. Vamos dar uma olhada agora. Certamente, na escola que ele estudou, ou nas partes da cultura que ele viveu, ele não aprendeu nada. Porque se aprendesse, não seria ignorante e mentiroso como ele é até o dia de hoje. Ninguém pode viver a vida inteira contando mentira. Ninguém pode viver a vida inteira levantando falsa acusação contra as pessoas. Ninguém pode viver a vida inteira utilizando o nome de Deus em vão, quando nem parece que ele acredita em Deus. Ninguém pode continuar assistindo à indústria do fake news, mentindo 24 horas por dia. E contra tudo e contra todos. Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe, e que sabe que ele vai para a justiça, e que sabe que ele vai ser julgado, e se ele for julgado, ele pode ser preso, e ele está tentando escapar. Hoje, se vocês tiverem acesso, quando for publicado, eu acho que a gente vai ter acesso pelos informes que a gente vê todo dia, no depoimento das pessoas que estão prestando depoimento. A verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país. Quando
quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que a gente não sabia se ele estava chorando, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe, ele estava tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. E ele imaginava que as pessoas que ele pagou, que ele organizou e que ele ajudou a financiar para ficar na porta dos quartéis, ele achava que essa gente ia dar o golpe e possivelmente ele fosse ungido pelo povo fascista desse país a voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que estava desenhado. E era isso que não aconteceu, porque ele ficou com medo da posse. A posse foi uma demonstração de que tinha muita gente do outro lado. Aquela posse foi uma demonstração de que as urnas eletrônicas não mentiram para ele. As urnas eletrônicas disseram que nós ganhamos as eleições e que ele tinha que aprender a respeitar o resultado das eleições. Eles eram tão cínicos que resolveram pedir anulação só das eleições presidenciais do segundo turno, mas não pediram do primeiro, porque no primeiro eles tinham eleito senadores e deputados, eles não podiam negar as pessoas eleitas deles. E se a gente não falar isso todo dia para o povo, eles falam o contrário. Se a gente todo dia não conversar, e nós temos que saber quantas vezes a gente está para a boca para dizer deles o que eles dizem da gente. Sabe o que eu acho? É que muitas vezes um cachorro louco, sozinho, faz mais barulho do que uma matilha de muitos e muitos cachorros. Porque muitas vezes a gente fica em silêncio. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode se mexer. Não vamos retrucar, não vamos falar, deixa para lá. E não dá para deixar para lá, porque o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira guerra de mentiras, de ódio, de ofensas. Então é uma luta política que a gente vai ter que fazer. Não é o Lula fazer ou fazer em torno de um partido, não. É uma luta em defesa das coisas que vocês acreditam, em defesa da cultura. A cultura tem uma força incomensurável ao fazer cabeça das pessoas. Por isso que eles querem acabar com a cultura. Eles não acabam com outro ministério, mas a cultura acaba, porque cultura tem muita artista metida besta que vai no teatro, que vai no filme, que vai no show e fala. Ele falou também da Lava Jato. Pois é. E nós não podemos esquecer como é que a coisa virou. A Lava Jato desmascarou demais essa quadrilha do PT, essa farra da corrupção que está voltando, né? Mas como é que começou a sabotagem contra a Lava Jato? Com a morte do Teori Zavascki. Coincidência, né? Porque como eles compraram a ideia da Lava Jato do jeito que ela era, não é que não teve erro, pode ter tido erro, mas eles compraram, santificaram algumas pessoas e agora perceberam que as pessoas não eram o santo que eles imaginavam e eles não têm coragem de reconhecer. Não é nem falar mal, é só reconhecer. É só dizer que não era daquele jeito, era só dizer que as coisas eram viciadas. Para quê? Para a gente politizar a sociedade brasileira, para a gente informar corretamente a sociedade brasileira, para que as pessoas fiquem sabendo das coisas. Eu lembro de um dia um jornalista que sempre fez muita crítica a mim, mas é um jornalista importante no Brasil, o Noblar. O Noblar um dia escreveu um artigo dizendo o seguinte: quando é que a imprensa vai pedir desculpas ao Lula? Eu não quero que peçam desculpa a mim, porque a minha desculpa vocês já pediram por mim e me elegeram presidente da República pela vez. O que eu gostaria
que eu gostaria era que as pessoas fossem honestas com o povo e mostrassem para o povo o que realmente aconteceu nesse país, porque eles já esqueceram. Ou seja, agora me parece que há uma bola de neve que faz as pessoas esquecerem o que fizerem, e nós não podemos esquecer. Por isso esse ato é importante. Nem deveria ter, mas eu vou dizer. Nesse país, alguns setores da sociedade não sabem pedir desculpas. Desculpas é um gesto muito nobre. Só tem coragem de pedir desculpa quem tem grandeza. Quem não tem grandeza, mentiu uma vez e continua mentindo o resto da vez. Pois a imprensa brasileira vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio. Um acidente de avião, um piloto muito experiente. Acontece, né, gente? E só por felicidade do Lula e do PT, essa coincidência tão providencial para a época, com a morte do Teori, o Teori é que tinha o processo todo da Lava Jato nas mãos e estava pronto para apresentar ao Supremo, sendo um Supremo. E aí coisas estranhas começaram a acontecer, foi quando apareceu Alexandre de Moraes, na mesma leva, Fachin, um ministro petista, tira os poderes da Lava Jato por causa de CEP. Né? E aí vem um esquerdista lá de fora, o Verdivaldo, lembra dele? O Glenn Greenwald, uma coisa assim. É o Verdivaldo, gente. Para ajudar na sabotagem, enfim. E olha aí, ele voltou, leve e faceiro, né? Pois é, gente. Pois é, ele voltou. Vamos dar uma olhada. Até quando que a gente vai ter medo? Até quando que a gente vai se curvar? Hoje eu já passei por muitas histórias. Eu já fui recusado muitas vezes na minha vida. Eu não podia ter criado um partido político. Eu não podia ter feito as greves de 78. Eu não poderia estar aqui no terceiro mandato. É demais. É demais. Então a tentativa de destruir é sempre uma coisa muito danosa e que nós temos que reagir. Nós temos que reagir em nome da democracia, em nome das instituições, em nome da gente salvaguardar aquilo que é o direito de cada um de nós. E agora, para eles ficarem com mais raiva. Vão linkando, e a gente já vai começar, a partir daí, a entender o porquê desse Congresso. Por que ele ressuscitou um Congresso que ele deixou claro, nas palavras dele de mais de 10 anos, que não era do interesse dele haver. Essa que é a verdade. Né? Mas por que agora é? Logo depois dessas barbaridades todas, ele começa a dizer o que ele espera do Ministério da Cultura. Tá? Ele conclama os jumentos adestrados, a doutrinação é não parar em todos os meios que puder haver os envolvidos com o Ministério da Cultura, a não parar, a
reforçar a doutrinação. Ele não fala com essa palavra, mas fica claro. O que ele está pedindo, o que ele está esperando no Ministério da Cultura é doutrinação. Vamos dar uma olhadinha. Uma coisa que nós temos que pensar muito direito, e a cultura pode ajudar muito. Cada artista brasileiro, do mais desconhecido artista, mas cada artista brasileiro, homem ou mulher, daqui para frente tem a obrigação de tentar colocar um pouco de política na cabeça das pessoas. Tentar preparar as pessoas adequadamente para as pessoas enfrentarem as adversidades. É importante as pessoas saberem o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo no mundo. Na verdade, o que nós estamos vivendo um momento é um momento tão maluco que eu não consigo explicar como é que a gente vê a extrema-direita fascista crescer em muitos países do mundo, crescer negando a democracia, crescer negando as instituições, crescer negando a cultura, crescer negando a educação, crescer negando o acesso à tecnologia, crescer negando a liberdade. Viram? Então, é outra pérola, ele já entregou. Lá no final, a gente vai pegar a pérola maior, que é sempre no final, né? Mas foi assim que ele finalizou, mas ainda não estamos no final. Então, ele deixa claro, né? Primeiro, ele dá o tempo, então mostra qual o interesse dele em ressuscitar isso tudo, tá? Ele acusa o governo do Bolsonaro de ter acabado com a cultura. Não acabou com a cultura, ele unificou com a educação, porque cultura e educação caminham realmente juntos. Quando é educação verdadeira e cultura verdadeira, não Anitas como cultura, porque Anitta é bunda. Anitta é bunda, é pornografia, não é cultura. O que ela diz que canta, que não é música, é pornografia, não é cultura. Assim como Ludmilas e etc. Né? Cultura caminha junto com a educação. Então, o governo anterior, como ele diz, o de matilha de cães, de cachorro raivoso, louco, unificou. Faz mais sentido. Se é para caminhar junto, faz mais sentido, né? Então, gente, depois da doutrinação, depois disso tudo, ele faz uma espécie de pausa, que não foi pausa, para entregar mais uma pérola. Enaltecer a primeira drama canja. Enalteceu, mas nisso ele dá outra entregada de pérola. Ele deixa claro quem está por trás dele, quem de fato está governando a cadeira que ele está assentado. E por que isso, gente? Presta atenção em tudo que ele fala e vocês vão ver que o que ele está fazendo, além de uma grande dor de cotovelo, querendo comparar a primeira drama canja com a nossa eterna, maravilhosa primeira dama, de verdade, fina, elegante, culta, cheirosa e linda, Michele Bolsonaro, ele está apontando quem vai substituir ele quando ele for sentar num colo bem confortável e quentinho do capiroto papai dele. Tá? Ele já está adestrando as mulinhas a olharem para o que o seu mestre mandar. A primeira drama canja. Vamos dar uma olhada. Que há pouco tempo, uma matilha de cachorro louco que governou esse país, fizeram nesse país. Porque
o que foi feito, estou feliz pela Janja, porque todo mundo que casa fala que é feliz, todo mundo fala que não se dá conta e tal, mas eu estou feliz sobretudo pelo lado crítico da Janja. A Janja não é uma Maria vai com as outras, ela não é um Zé Ninguém, ou seja, ela faz questão de me alertar das coisas ruins. As coisas boas não precisam, porque eu vejo na cara de vocês. Mas as coisas ruins, muitas vezes, mesmo os amigos da gente não têm coragem de dizer: ah, eu vou falar tal coisa, o Lula vai ficar ofendido, ele vai ficar chateado, eu não sei das quantas, tal. Mas alguém tem que dizer para vocês as coisas que não estão legal. Alguém tem que ter a coragem de puxar o paletó e falar: não vai, ou vai. Alguém tem que ter alguém assim, e ela faz isso. Eu acho um papel muito importante. Portanto, eu não tenho nenhum problema de dizer, 4 dias antes do Dia das Mulheres, que bom que a gente tem uma mulher, muitas vezes, à frente da gente, e não do lado ou atrás da gente. Então ele foi associando as pérolas, pediu, doutrinação e aponta para a continuidade da primeira drama Canja. E aí ele continua. Entre outros absurdos que ele falou de Palestina, etc, 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 já começa a ficar interessante. Porque depois disso, ele fala da verba destinada para o Ministério da Cultura. Ele chega até a entregar um valor do dinheiro público. Então, fica claro por que desse congresso. Por que desse congresso? Por que ele fez questão no congresso? Por que ele está fazendo questão de gastar dinheiro público assim absurdo para o Ministério da Cultura e Lei Rouanet? Porque ele quer uma doutrinação. Ele quer uma doutrinação, tá? A Lei Rouanet para ele não serve como incentivo para aqueles que estão começando, para aqueles desconhecidos. Como ele deixou claro, ele quer doutrinadores, militantes. E por isso, a grana é muito preta, muito alta. Vocês percebem? Ele vai entregar, vamos ver. Quer dizer, ninguém vai mais acabar com o Ministério da Cultura, ninguém mais vai cortar dinheiro. E eu fico feliz, Tassiana, quando eu fico sabendo que você fica colocando o dinheiro do Banco do Brasil na cultura. A Petrobras colocou 250 milhões na cultura e todos têm que colocar, porque a cultura é uma espécie de líquido que nós bebemos. A cultura é o alimento que nós comemos. Muito mais do que isso, a cultura é a inteligência que falta para a gente fazer o que precisa ser feito nesse país, para que esse país conquiste cidadania plena. Então, e aí ele termina deixando claro o que ele espera da ministra dele, da ministra da Cultura, que ela seja implacável, imbatível. É uma ordem. A única coisa que ele esquece nessas pérolas todas é que nós não somos plateias adestradas. Mas vamos ver o que ele pede para a ministra. Se não fosse vocês acreditarem no que eu acredito, se não fosse vocês pegar uma mulher dessa e transformar numa extraordinária mulher, o meu companheiro Gilberto Gil, que me perdoe, você foi extraordinário, mas pode ficar sabendo que essa mulher
vai ser imbatível na cultura deste país. Então, vocês viram quantas pérolas? Gente, só que com tudo isso, a gente tem que prestar atenção e tomar para si. Muitas das palavras dele, pedidos dele de doutrinação, mesmo não sendo dita essa palavra, as orientações que ele passou de combate, nós temos que tomar para nós patriotas, porque nós não somos mulinhas adestradas. Mas, olhando e ficando claro qual foi a intenção desse Congresso, qual é a intenção do tamanho de verba, nós temos que aprender a fazer a mesma coisa. A gente tem que ser insistente, combativo, implacável, com todos esses absurdos, com todas essas mentiras. Entenderam? E é isso. Nós precisamos aprender a ouvir, tomar para si. Porque a gente só vai entender o combate e ganhar o combate estudando o inimigo e conhecendo o combate para o contra-ataque. Entenderam? Então é isso, gente. Vamos fazer o que ele pediu. Do nosso lado, do lado patriótico, do lado conservador, do lado brasileiro, o Brasil de verdade, que não é mulinhas nem jumentos adestrados, aqueles que trabalham de fato, que levam o país nas costas e que dá o nosso dinheiro todo pagando imposto. Para quê? Para financiar doutrinações nababescas. Vamos aprender com isso, gente. Vamos aprender com isso. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.